Vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versículos de 1 até o 7. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 15, versículos de 1 até o 7. Glória a Deus. Diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero trazer o tema: o plano de Deus, o agir de Deus. Como eu disse lá no grupo da igreja, Deus não precisa de muita coisa, Deus simplesmente age. Tanto que ele disse assim: agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Então Deus simplesmente age. Qual é o agir de Deus? É isso que nós vamos ver nessa noite. O agir de Deus está muito bem demonstrado aqui nessa parábola. E quero dizer a vocês que pela direção de Deus, e creio que isso vai acontecer nessa noite, pela direção do Espírito Santo, nós vamos entender que essa parábola nos mostra exatamente o que Deus quer fazer. Exatamente o agir de Deus hoje, em 2022, aqui. Pastor? Então vamos lá. Como é que começa essa parábola? Na verdade, o contexto anterior está dizendo o quê? Que Jesus estava ali falando, respondendo a uma indagação sobre ele estar comendo com pecadores. Então o contexto é o quê? É buscar pecadores. Esse é o contexto dessa parábola. E como ela começa? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto e vai buscar a perdida até que venha achá-la? Então a primeira coisa que eu observo aqui é a palavra que homem dentre vós tendo 100 ovelhas. O que significa isso? Que é o dono das ovelhas. Então o dono das ovelhas é que vai buscar a ovelha perdida. Isso é interessante por quê? Porque mostra o cuidado de Deus com cada uma delas. Quando Jesus fez a parábola, nós sabemos que parábolas são histórias que podem ser verdadeiras, ou seja, o contexto dela é real, não é fantasioso, mas que não são verdadeiras, poderiam ter sido. E a parábola serve para explicar algo. Então o que ele está explicando aqui? Quando ele começa a falar a sua parábola, ele já demonstra logo de cara o amor de Deus por cada uma das ovelhas. Então eu já digo para você nessa noite que cada pessoa que está lá fora, que não tem Cristo, inclusive às vezes na nossa parentela ainda, Deus tem um amor muito grande, está querendo ir buscar essa pessoa e trazer para a sua presença. Júlio, coloca só um pouquinho mais, para eu afastar um pouquinho aqui o microfone. Glória a Deus. Então, a primeira coisa é isso, o amor de Deus pelas ovelhas. E em seguida diz assim: qual é que o homem que não deixa no deserto as 99, indo após a perdida? Então aqui fala o quê? Deixar no deserto fala sobre urgência. Por quê? Porque não dá tempo de pegar as ovelhas e levar para um lugar mais seguro, lá para a fazenda, lá para a sua casa. Não dá tempo, é necessário ir logo, é urgente, porque se perdeu e precisa se ir correndo atrás. Isso aqui fala que é necessário agir agora, aleluia. E também fala
de necessidade de ter pessoas para ajudar e cuidar das ovelhas que estão no deserto. Quantas ovelhas ficaram no deserto? 99, para que ele pudesse buscar a perdida. Então, quem vai cuidar das 99? O dono já foi atrás das perdidas, então precisa de quê? Pastores para cuidar das ovelhas. Então, eu e você, porque esse contexto aqui não é só para pastores que têm um cargo de pastor, mas sim para todos aqueles que foram chamados para a obra de Deus. Eu e você temos o dever de ajudar nessa obra e cuidar também das ovelhas que estão aqui neste lugar, que estão na casa do Senhor. Aleluia! Por que se compara com o deserto? Porque, mesmo sendo dentro da casa de Deus, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então existem as intempéries, existem as lutas, as dificuldades para todo aquele que está na presença de Deus. Mas Deus fala conosco nessa noite que Ele providencia pessoas para cuidar, para ajudar. Através de dons espirituais, Ele vai abençoando, Ele vai guardando, aleluia, vai fortalecendo o seu povo. Glória a Deus. Por isso que Paulo disse: buscai com zelo os dons espirituais, e principalmente o de profetizar. Por quê? Porque quando profetizamos, falamos tanto ao que não crê quanto ao que crê. E falamos de coisas que vão acontecer, e quando se cumpre, o Senhor é glorificado. E dessa forma a igreja é edificada, e pessoas que não conhecem a Cristo vêm, porque creem que aqui há o poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é assim que funciona a obra de Deus, é isso que Ele quer. E depois vem: deixa as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. Olha só essa frase: até que venha a achá-la. Nós sabemos que as parábolas representam a verdade. E Jesus contava as parábolas para falar sobre exatamente como funciona. Então, sabe o que significa isso? Deus vai atrás até que venha a resgatar a ovelha perdida. Aleluia! Você acredita nisso, que Deus vai atrás até resgatar? Sabe por quê? Eu tenho meditado muito sobre isso, irmãos. Por isso que o tema da mensagem é o agir de Deus. Porque, como eu disse no início, Deus não precisa de muita coisa para agir. Vamos entender por que Deus não precisa. O que é um objetivo? Um objetivo é algo que você deseja e você coloca para que você possa alcançar. Certo? Só que Deus já sabe o que Ele vai alcançar, porque Deus é presciente. Então deixa de ser um objetivo. É ou não, pastor? Porque um objetivo, como eu disse, é algo que você almeja e você determina, estabelece para que você venha buscar. Um objetivo. Eu tenho o objetivo de servir a Deus na igreja, de ser um ministro de louvor, de ser um homem de Deus, um obreiro, um pastor. Um objetivo. Na vida secular tem o objetivo de conseguir um emprego melhor. Mas Deus não precisa de objetivos, porque Deus já sabe tudo que Ele vai alcançar, porque Deus é Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, o que é uma meta? Uma meta é um objetivo com uma data, com números, para que possa se medir. Mas Deus não precisa disso, porque Ele sabe a data que Ele vai receber aquilo que Ele está buscando. Então Deus não precisa de metas. Amém? Outra coisa, estratégia. O que é uma estratégia? É algo que você estabelece um meio para chegar na meta. Deus não precisa de estratégia, porque Deus simplesmente age. Aleluia. Estratégia é como eu vou conseguir. Deus não precisa escrever como Ele vai conseguir, porque Ele sabe como Ele vai conseguir. Aleluia. E para complementar, então, o que é um objetivo, com metas, com estratégias? O que é isso? Um plano. Então eu chego à conclusão que Deus não precisa de planos, porque Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Aleluia. Quando na Bíblia fala de plano, e eu fui pesquisar, irmãos,
quase não fala que Deus faz plano. Na verdade, eu achei um versículo onde Deus está advertindo um povo e dizendo que tem um plano de repreendê-los. Olha só, não é nem um plano bom, né, para quem vai ser repreendido. Ou seja, quando Deus usa a palavra plano em relação a Ele, uma vez na Bíblia, de uma forma bem distante do objetivo que a gente quer tratar hoje aqui. Ou seja, não é muito comum. Deus usa para que possa fazer uma aproximação da nossa realidade, mas na realidade dele não tem plano, porque ele sabe o que ele vai fazer e ele age. Aleluia! Vamos continuar. Por isso que ele diz, Deus vai até, ali representado pelo dono da ovelha, vai até conseguir recuperar a ovelha. Se nós vermos na prática, podia ser que esse dono dessa ovelha não conseguisse achar essa ovelha. Sei lá, alguém pegou, o lobo pegou, um ladrão pegou, ou se escondeu tanto, se perdeu tanto, que o dono não conseguiu achar. Mas Deus está nos afirmando nessa noite, quando se trata de ovelhas perdidas da casa de Israel, aleluia. Quando se trata de ovelhas perdidas, pessoas, Ele faz questão de dizer, aquele que Ele chamou, aquele que Ele escolheu, não vai se perder, Ele vai encontrar. Sabe por quê? Porque não tem lobo, não tem ladrão, aleluia, que tenha o poder, que tenha a capacidade de tirar da mão de Deus. E aqui Deus já está falando comigo e com você, aquele seu parente, você também que está me ouvindo aqui por esse vídeo, aquele seu parente, aquele seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, essa pessoa que você ama, e para nós que estamos aqui também temos pessoas que amamos, que às vezes ficamos aflitos, mas Deus fala nessa noite, aqueles que eu escolhi não vão se perder, eu vou até encontrar, aleluia. Tome posse nessa noite, ele não vai se perder, ela não vai se perder, o inimigo não vai conseguir tirar, aleluia. Para o pastor Carlos estar aqui, a célula vai dar certo, a Life Body, aleluia. Não vai ter ninguém que impeça o crescimento. Glória a Deus. Vamos tomando posse nessa noite do agir de Deus. Ele está agindo. Então eu digo para você nessa noite, quando você orar por ele, orar por ela, ore assim. Deus, faz o teu agir. Aleluia. Faz o teu agir. Quando você orar por essa pessoa que você ama, por esse parente, por esse amigo, por esse colega, por esse vizinho, por esse conhecido, por esse próximo seu, ore assim, Senhor, faz o teu agir, porque eu ouvi lá na pedreira que o Senhor simplesmente age, então age na vida dele, age na vida dela, porque se agir, vai acontecer a transformação, vai acontecer o milagre, a bênção, aleluia. Então nós somos canais do agir de Deus. Através de nós, o Senhor vai fazer acontecer. Continuando. E achando, põe sobre seus ombros cheio de júbilo. Olha só que interessante. Deus é alegria. Porque a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é alegria. Fruto do Espírito é alegria, é fé, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é alegria. Então, significa o quê? Que quando o Espírito Santo está em contato com o Espírito do homem, há alegria. Só que tem uma coisa que faz com que Deus se alegre mais. Aleluia. Tem uma coisa que faz com que a alegria de Deus seja maior.
Você já pensou o que é isso? Deus fica mais alegre ainda? Está aqui. Ele coloca sobre os ombros e vem com grande júbilo, grande alegria. É quando um pecador se arrepende, aleluia. Eu não vejo na Bíblia dizer que Deus se alegra mais com as 99 do que com a perdida. Eu vejo o contrário. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. E tem outro versículo aqui, ó. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Então Deus está falando aqui, nada do que nós fizermos aqui no culto hoje vai alegrar mais a Deus do que se uma alma se converter. Eu vou repetir, pode ter 99 crentes na igreja. Podem ter 999 crentes dentro da igreja. Podem ter 9.999 crentes. E eles todos louvando a Deus. Mas se um pecador se arrepender, maior será a alegria do Senhor. Então, quer alegrar Deus? 99 louvores não vão alegrar mais Deus do que um pecador se arrependendo. 99 mensagens que eu pregar não vão alegrar mais a Deus do que um pecador se arrependendo. 99 life bares vão agradar a Deus se os pecadores se arrependerem. Aleluia. Para que está fazendo? Está fazendo para alcançar o pecador. Está fazendo para alcançar a ovelha perdida. Dá para entender? O agir de Deus? O agir de Deus é buscar a perdida, deixando as 99 protegidas. Amém? Vamos avançar. Eu coloquei aqui como nós podemos colaborar com o agir de Deus. Quem quer colaborar com o agir de Deus? Como é que nós podemos colaborar? Vamos lá. Bem simples, resumidamente. Por incrível que possa parecer a princípio, depois você vai entender. Deus separou algo que faz com que a gente colabore com o agir dele. Sabe o que é? O culto. O culto foi o que Deus preparou para que o homem possa colaborar com o agir dele. Então que bom, porque nessa noite você está no lugar certo e na hora certa, aleluia. Olha, a irmã já deu glória, chegando, ela chegou na hora certa, aleluia. Chegou na hora certa. Chegou no culto, o lugar onde Deus preparou e o momento que Deus preparou para que possamos colaborar com o agir dele. Então, se você quer colaborar com o agir de Deus, faça culto. Não assista culto, faça culto. Olha a diferença. Vamos ver na Bíblia, para você não achar que eu estou falando algo errado. Vamos lá. Levítico 16. Coloque lá, Júlio. Levítico 16, versículo 11. Olha o que diz lá. O sumo sacerdote pegará um novilho para sacrificar. Primeiramente, um novilho que é para si e para a sua casa. E depois ele sacrificará pelo povo. Então ele fará todo o ritual por si e por sua casa com o novilho, aspergindo sangue. Será perdoado. E depois ele vai fazer o sacrifício também do outro novilho pelo povo. Então primeiro ele e a sua casa precisam estar bem, precisam estar perdoados na presença de Deus. Aí depois ele vai
pedir perdão pelo povo, interceder pelo povo. Esse é o culto do Velho Testamento. Sacrifícios de animais, sacrifícios de incenso também, algumas vezes sacrifício de manjares. Esse é o culto do Velho Testamento. E como é que Deus fazia para que o povo pudesse colaborar com o seu agir? Ele vinha, o Senhor, a presença dele sobre a tampa da arca chamada propiciatório, e a sua presença enchia o Santo dos Santos. Naquele momento, isso significava que Deus estava perdoando o povo. Mas para que o Senhor viesse, para que a presença de Deus descesse, era necessário o quê? Que o sumo sacerdote fizesse o sacrifício, primeiro por ele, depois pelo povo. Hoje nós não temos mais a figura do sumo sacerdote. Por quê? Porque o véu se rasgou. Aleluia, quem pode dar glória a Deus? O véu se rasgou, aleluia. Oh glória, não tem mais véu. Então o sumo sacerdote era uma figura, era uma representação de uma pessoa que entra na presença de Deus, tem acesso para interceder por alguém. Então o sumo sacerdote representa a própria igreja de Cristo. A igreja hoje tem acesso livre à presença de Deus e intercede pelo pecador. Aleluia. Significa o quê? Que para que o agir de Deus acontecesse, no Velho Testamento, o homem que representava o povo de Deus que tem acesso, precisava fazer a sua parte no culto. Aleluia. Isso é Velho Testamento. E através da parte dele feita corretamente, com santificação, ele tinha que se purificar antes, ele tinha que pedir perdão por ele e a sua família, e aí sim acontecia o perdão do povo, que era o objetivo de Deus, que era o agir de Deus. Trazendo para o Novo Testamento, Deus não vai agir se não usar a igreja. É por isso que ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê está condenado. Olha a responsabilidade que está sobre a igreja, porque Jesus não disse assim: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado com a pregação de vocês será salvo. Quem não crê, eu dou um jeito. Ele não disse que tem jeito para quem não crê. Ele diz: quem não crê está condenado. Ele colocou na mão da igreja a responsabilidade de agir para que a ovelha perdida volte para a sua presença. Se o sumo sacerdote não se santificasse, quando ele entrasse na presença de Deus, ele morreria e o povo não seria perdoado. A mesma coisa acontece hoje, se a igreja não se santificar. Quando eu falo igreja no sentido geral, mas trazendo para nós, se eu não me santificar, se você não se santificar, e não for e fazer a sua parte, pregar o evangelho a toda criatura, Jesus não poderá salvar. Aí você pode me dizer: mas Jesus tem a sua multiforme graça, ele pode fazer como ele fez no caminho de Damasco, aparecer diretamente como apareceu a Saulo, e dizer: porque me persegue, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas aí eu pergunto para você: quantos passaram por essa experiência? Você consegue citar mais outra pessoa que encontrou Jesus no caminho e foi salvo? Sem a presença da igreja? Pode ter acontecido, já há até relatos, já ouvi falar alguma coisa assim. Mas é uma coisa chamada exceção à regra. Nós não podemos pegar a exceção e querer usá-la para justificar a nossa falta de ação.
Não podemos pegar a exceção e colocar como se fosse a regra. Jesus não vai aparecer para nossos familiares, Jesus não vai aparecer para nossos amigos. Ele nos chamou para pregar para eles, aleluia! Culto no Novo Testamento. Já vamos terminar, que já foi o tempo, viu, irmãos? Vamos ficar em pé para a gente terminar, que eu não quero passar. Vamos lá. Já em pé para terminar. Glória a Deus. Culto no Novo Testamento, Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto no Novo Testamento não é sacrifício morto de animais, é sacrifício vivo do meu corpo e do seu corpo. Como é que você pode colaborar com o agir de Deus? Faça seu culto oferecendo seu corpo em sacrifício vivo. O que é oferecer o corpo em sacrifício? Os seus olhos olham para onde Deus quer que você olhe. As suas mãos tocam onde Deus quer que você toque. E não tocam aonde Deus não quer que você toque. Seus olhos não olham para onde Deus não quer que você olhe. Isso é sacrifício vivo. Isso é colocar seu corpo em obediência a Deus. Aleluia. E para terminar, essa união no culto, porque o culto ele traz união, o verdadeiro culto ele traz união. Quem vem para a igreja para um culto e não tem união, não está cultuando. A união está em Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo sobre a cabeça que desce para a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Termina dessa forma. O que é isso? É a unção. E eu quero terminar falando da unção. Deus preparou o culto para que a gente possa se aproximar dele e aproximar as pessoas que não conhecem ele de Deus. Através de quê? Usando o quê? Na verdade, quem nos usa? A sua unção. A unção é o agir de Deus através de nós. Um conceito, uma definição para a unção. Isaías 61. Jesus disse assim: a unção está sobre mim, o Espírito do Senhor, né, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, para libertar cativos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. E para que serve a unção sobre nós? Para libertar cativos. Aleluia. Para alcançar a ovelha perdida. É para isso que serve a unção sobre nós. Tem pessoas que acham duas coisas. Acham que a unção serve para dentro da igreja. E outros acham que pode ir lá fora no mundo sem a unção. É o contrário. A unção, ela serve para fora, para buscar o cativo. Aleluia. E para terminar, agora sim, 1 João 2,27. Com esse versículo eu termino. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que dele recebeste permanece em vós. Quando você recebeu unção? Quando você aceitou a Cristo. Ah, mas eu não tenho unção. Eu fui lá na igreja, tinha uma irmã que era cheia da unção. E o pastor que tinha lá era cheio da unção. Mas você também tem a unção. Se você aceitou a Jesus, você tem a unção. Porque ele disse, a unção que recebestes dele permanece em vós.
Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção ensina todas as coisas, ela é verdadeira e não falsa. Como ela vos ensinou a unção, nele permanecereis. Aleluia. A unção é que faz a diferença. A unção faz com que você seja igual a mim. A unção faz com que você seja igual o pastor que está aí anos e anos pregando e Deus usa. A unção é a mesma. Eu vou dar um exemplo para a gente entender. Compare a unção com a ferramenta que vai libertar o cativo. A chave. A unção, a chave. Porque Jesus disse, a unção está sobre mim para ir lá libertar o cativo. Se a unção é a chave, Deus deu a chave para todo mundo que aceita Ele. Quem aceitou Jesus já? Aqui todo mundo aceitou Jesus? Então todo mundo tem uma chave já na mão para libertar os cativos. Se está usando ou não é outra coisa, mas tem a chave. Se não está usando, passe a usar, porque Jesus está pedindo nessa noite, onde está a chave que eu te dei? Essa chave que você tem é igual a minha, é igual de qualquer pastor. Não tem diferença. Não há hierarquia. O véu se rasgou. Aleluia! Deus coloca pastores para ajudar e fazer com que você possa usar a sua chave. Desde que o pastor esteja usando para poder dar o exemplo. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: assim como eu lavei os vossos pés, convém que vocês lavem os pés uns dos outros, porque não é o servo maior que o Senhor. E eu fiz para lhes dar exemplo. Então, se o pastor está dando exemplo e usando a chave, libertando cativos, ele pode ajudar as 99 ovelhas aqui dentro a também usar a sua chave e ir lá e buscar a ovelha perdida. Essa chave é a unção que você tem. Use em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Levante suas mãos, vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai. Essa mensagem vem do teu coração para o meu coração, para o coração da tua igreja, para o coração das 99 que estão aqui. Mas tem uma que está perdida, Senhor. E nessa noite nós entendemos que é necessário buscar. Por isso Deus nos usa, porque entendemos que o Senhor nos chamou. E a responsabilidade está sobre nós, de ir e pregar o Evangelho. Não tem outra alternativa, não tem outro plano, não tem outro caminho. Por isso faz com que nós possamos obedecer esse chamado. Nós que estamos aqui, alguém que está ouvindo agora pela internet, alguém que está afastado, alguém que está, Senhor, fraco, alguém que está desviado, mas sabe que o Senhor chamou, que possa voltar nessa noite. Aleluia. Faz uma grande obra, Senhor, de libertação. Usa cada um de nós para alcançar essa ovelha que está lá fora, seja na nossa família, seja entre nossos amigos, seja lá na célula, na rua, no trabalho, na vizinhança. Que ela seja alcançada por essa mensagem, Senhor, por essa unção que aqui está. Aleluia. Para a honra e a glória do teu nome. E cremos, Senhor, na vitória. Queremos que a unção quebra o jugo. Se o teu servo chegou aqui com uma necessidade urgente, com uma enfermidade, com o mal, se essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, pela internet tem algum problema a ser resolvido, o Senhor pode resolver agora. O Senhor pode também cuidar, para que na hora certa receba a vitória, mas que permaneça na tua presença o tempo todo, fortalecido em nome de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos nessa noite, crendo na vitória, crendo na libertação dessa pessoa que estamos orando, apresentando os pedidos de oração, onde há, Senhor, pessoas que foram apresentadas, que estão doentes, que estão passando por lutas, Senhor. Faz a tua obra, faz o teu agir na vida deles, em nome de Jesus. Assim te pedimos e agradecemos nessa noite. Pela fé, tomamos posse, em nome de Jesus. Amém
Amém. Deus te abençoe. Conte seu testemunho. Quando você receber, vem aqui. Venha contar seu testemunho.